Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pelo Saúde 5 Estrelas. Gabriel Gonçalves aqui, e hoje eu quero apresentar para vocês como é que eu faço as prescrições de exercícios domiciliares para os meus pacientes, aonde eles vão receber no seu celular, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, como ficar melhor para eles. Também pode ser feito impresso, se vocês preferirem, e dessa forma você consegue fazer um acompanhamento se esses pacientes estão realizando esses atendimentos ou não, tá? É extremamente importante a gente entender que essas ferramentas de tecnologia, elas precisam tentar ser potencializadas da melhor forma possível. Hoje a maioria das pessoas tem acesso aí a um telefone, e os pacientes com uma capacidade cognitiva e funcional um pouco melhor conseguem utilizar desse tipo de tecnologia e acaba sendo um diferencial na hora de fechar o tratamento. Às vezes o paciente está com dúvida do número de vezes na semana, se compensa esse investimento ou não, e você pode entrar com essa intervenção de que, além dos atendimentos de fisioterapia, você terá de novo os atendimentos por meio da prescrição de exercícios para que ele possa realizar nos dias que não tem fisioterapia. Então, em vez de ele estar fazendo 2 vezes por semana, ele está fazendo 4 vezes na semana, mas você estará presencialmente lá apenas 2 vezes. Então, isso são alguns argumentos de vendas que a gente utiliza aqui na empresa, e é por muito meio da plataforma Vedios, tá? A gente usa a plataforma Vedios para a gestão da nossa empresa em geral, então aqui a gente consegue ter a gestão de todos os nossos colaboradores, né? Dá para eles acessarem, eles têm as suas próprias contas, onde eles atualizam os dados das suas contas, presenças, reposições, faltas, pagamentos que eles podem vir a receber e também a questão de prontuários, tá? Que tem que ser preenchidos. Então aqui eu tenho o controle da agenda, tenho o controle financeiro e eu tenho a parte de controle de pacientes, né? No celular é mais ou menos a mesma coisa, tem a versão mobile e a predisposição das ferramentas são similares, tá? Então dá para ser utilizado da mesma forma, tá? E aqui, o que a gente tem então de interessante para ser analisado? Toda vez que um paciente ingressa dentro do teu serviço, o adequado é que ele seja cadastrado dentro desse serviço, né? Então, a partir do momento que eu venho aqui, eu posso escolher se esse trabalho vai ser presencial ou se vai ser remoto. Então, se você vai fazer um acompanhamento de um paciente que é por teleatendimento, por exemplo, que não tem atendimento presencial, você vai poder estar optando por essa ferramenta, tá? No caso aqui, a gente quer trabalhar com um paciente presencial e eu vou criar aqui um paciente ilusório para a gente entender. E aqui, basicamente, tem vários dados que você pode estar adicionando, tá? Não necessariamente você precisa colocar todos os dados, mas assim, o máximo de dados possíveis. Inclusive até uma foto, se você quisesse colocar, você pode vir aqui, abrir suas fotos e adicionar uma foto desse paciente para que você possa ter essa visualização mais facilitada aí. Às vezes você está com um time para relembrar quem que é o paciente. Aqui nós temos o status do cliente, né? Se ele está em tratamento, se ele está em treinamento, se ele está em prevenção, se ele está com uma consulta avulsa. Então, vou colocar um paciente aqui em treinamento. A gente pode cadastrar um identificador para ele, que é para lembrar desse cliente, em algum caso, um número, o cadastramento, mas não é obrigatório. E aqui você pode colocar um resumo do diagnóstico, né? Da patologia dele e assim por diante. Então, vamos supor lá um paciente pós-operatório de joelho, por exemplo. Aqui eu vou preencher os dados, então vou colocar aqui Gabriel Gonçalves. Posso colocar um apelido, não é obrigatório. Coloco daí os dados do cliente. Aqui não é obrigado eu colocar todos esses dados, mas se a gente for pensar em cadastramento de cliente para gerar nota fiscal ou outras coisas desse tipo, vale a pena você fazer esse processo já, tá? Então coloca todos os dados do cliente para que você tenha todas essas informações importantes aqui. Aí você pode marcar como que ele te conheceu, porque quando você cadastra um cliente novo, é meio que um cliente que está ingressando no teu serviço. Então, quando você marca que da onde veio esse cliente, lá no dashboard você consegue visualizar quantos clientes novos você cadastrou naquele mês e da onde eles vieram. Então, essa é uma forma de você ter um controle da onde estão vindo os pacientes e quantos pacientes vocês estão fechando por mês. Isso ajuda bastante. Se for indicação de profissional da área da saúde, você pode cadastrar aqui para você ir acompanhando essas indicações, tá? Contato, e-mail, adiciona, se é com convênio ou sem convênio, dados do paciente de endereço, tá bom? Fiz o cadastro do cliente, preenchi todos os dados, concluo o cadastro. Então, esse paciente agora vai aparecer dentro dos meus clientes cadastrados, tá? E ele já está aqui dentro das ferramentas individuais dele. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e eu procuro lá o cliente que eu quero atender, então, por exemplo, Gabriel Gonçalves.
apareceu o cliente que eu acabei de cadastrar e quem criou esse cliente cadastrado, né, que vai acompanhar esse atendimento. Lembrando que lá tem como eu marcar se vai ser para outro profissional em geral, né? Então, se eu quiser ver só os meus clientes cadastrados, eu posso deixar marcado aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, como eu disse, aqui na minha conta eu tenho mais profissionais cadastrados, que são os meus colaboradores, tá? Então, aqui eu tenho basicamente as ferramentas do cliente. Então, aqui eu tenho 4 abas, tá? Eu acabei de cadastrar ele, obviamente ele não tem prontuários cadastrados ainda, né? Não tem nenhum atendimento realizado, não tem nenhum programa cadastrado, não tem nenhum monitoramento sendo feito e nenhum registro em si de agendamentos, tá? Quando tem isso, eu consigo puxar todos os relatórios. Eu consigo puxar por filtro quantos atendimentos o paciente realizou no mês de janeiro, quantos atendimentos o paciente realizou nos últimos 3 meses, quantos atendimentos o paciente já realizou em geral desde que ele iniciou o tratamento comigo. E eu posso exportar esse relatório e mandar para o cliente. Então, por exemplo, o cliente perguntou quantos atendimentos a gente fez desde janeiro, um exemplo. Eu quero fazer um relatório para ele. Eu venho e exporto os agendamentos e pagamentos, faço a exportação das datas que eu quero e ele vai fazer, tá bom? Isso é vinculado aos dados de finanças e agenda. Então, quando eu preencho lá que o paciente fez a confirmação do atendimento, ele já vem direto aqui para esse relatório, tá bom? No caso aqui, hoje a gente quer falar sobre a questão dos programas, né? A criação dos programas de exercício, que é esses acompanhamentos que esse paciente vai fazer em casa nos dias que ele não estiver aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo programa. E aí eu posso, se eu quiser, pegar um modelo pronto da Vedius ou criar um do zero. Vamos supor que eu quisesse pegar um modelo pronto da Vedius, tá? Então aqui ele vai me dar uma série de exercícios prontos já para problemas específicos. Eu tinha citado lá que aquele paciente ele tinha um problema de joelho. Pode ser um problema ligamentar, pode ser uma prótese de joelho, pode ser várias complicações, tá? Mas vamos supor aqui que a gente colocou aqui que a gente quer ver quais são os programas já criados pela Vedius com a parte de joelho. Lembrando que até onde sempre quando eu conversei com o Lucas, que é o fundador da Vedius, um dos fundadores da Vedius, todos os programas de exercícios que ele inclui são baseados em literaturas e em profissionais da área que ajudam a montar essas prescrições. Óbvio que isso aqui é algo mais padrão, assim, sabe? E talvez não tenha uma linha de raciocínio sobre a individualidade do seu paciente, e aí o que você como profissional tem que ver é avaliar esses exercícios que estão prescritos aqui, entender se realmente são aquilo que o seu paciente precisa, e caso não, fazer uma adaptação em cima disso. Então, você pode pegar o modelo como base e ir fazendo alterações, ou, como a gente já foi dito, criar do zero. Depois eu mostro para vocês como é que é feita a criação do zero, tá? Então vamos analisar, olha só que interessante, tem uma série de questões, fortalecimento de joelho, fortalecimento de osteoartrite, lesão meniscal, tendinopatia patelar, pós-operatórios, né, artroplastia total de joelho, então assim, tem uma série, né, e aqui nós temos que meio que seria os graus, né, de dificuldade, né, então a gente tem o modelo de cirurgia e a gente tem os graus de dificuldade. Então vamos supor que a gente vai pegar uma reabilitação ligamento cruzado posterior com grau 3 já, numa fase mais avançada, tá? Então aqui a VED sugeriu um programa de 7 exercícios com duração de 30 minutos, tá? Então o paciente ele vai receber assim, tá? Ele vai receber o vídeo lá no WhatsApp dele ou pelo aplicativo, ele pode escolher. A maioria dos pacientes que eu conheço usa direto pelo aplicativo, tá? Desculpa, pelo WhatsApp. Ele abre o WhatsApp, ele abre o site direto, já recebe as prescrições dele. Mas quando o cliente baixa o aplicativo da Vedius para clientes, ele tem um acompanhamento melhor sobre os dias que ele fez o exercício. Então é mais recomendado, se ele vai fazer o acompanhamento certinho dos dias, ele baixar o aplicativo, tá? Aí é só você ir na Apple Store ou no Google Play. E meu celular, meu iPhone, cara, nesses últimos dias o iPhone tá triste, assim, sabe? Não sei se é porque o meu tá com a bateria cheia. Raramente vocês veem alguém reclamando de iPhone, né? Mas o meu, ultimamente, tá triste, né? E nem é uma versão tão antiga. Então você vai lá nas lojas de aplicativo, procura pelo aplicativo da Vedius e já tem lá, ó, para vocês baixarem o aplicativo da Vedius para pacientes alunos, tá? Então, daí ele vai ter um login e senha que ele vai fazer e ele vai conseguir ter acesso a isso, tá bom?
Então, vamos lá. Aí, você tem que avaliar se esses exercícios que foram prescritos, o paciente tem os equipamentos, né? Então, a maioria aqui, ó, agachamento com salto, ponte unipodal com elástico. O paciente tem o elástico? Tenho que deixar o elástico para o paciente fazer? Tenho que pedir para o paciente ter o elástico? Dá para o paciente fazer sem o elástico? Dá. Então, o paciente pode fazer. Posso pedir esse exercício sem o elástico, procurar na plataforma ver se tem. Ou então, orientar o paciente somente que é esse mesmo exercício, porém sem o elástico, tá? Olha lá, bonitinho. Tá? Então, tem todas as prescrições. E aqui do lado, como vocês podem ver, já tem pronto as recomendações. Então, 3 séries, 10 repetições, descanso de 15 segundos. E aí, gente, isso aqui tem de tudo, tá? AVC. Opa, falei errado. Falei que tinha de tudo. Vamos ver. Acidente vascular. Ó, não são todos que tem modelos velhos prontos, tá? Então, a gente tem que ir observando. Vamos ver, Parkinson. Vamos ver se tem para neuro. Ó, Parkinson nível 1, nível 2, nível 3 tem, tá? Então a gente tem que ir procurando. Às vezes até pela nomenclatura, a gente não consegue procurar, daí a gente tem que ir vendo se a gente consegue encontrar. Tá? Alzheimer não tem. Lesão medular, vamos ver. Tô vendo mais para os pacientes neurológicos. Os pacientes neurológicos nós temos, tá? O fato de... E até é legal que aqui nós temos as prescrições por meio de... adaptações aos próprios pacientes, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, às vezes, não vai ter o programa pronto, tá? Com o termo que você buscou. Mas, às vezes, qual que é o teu objetivo? Ah, o meu objetivo é mobilidade de tronco. Aí você vai ver se tem algum programa específico para tronco. Ah, legal. Então, esse paciente aqui está precisando de um trabalho de tronco. Eu vou avaliar se esses exercícios aqui tem. Se eu não encontrar, a recomendação é eu ir buscar os modelos em si, tá? Só para a gente ter um entendimento. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo 1, que era o joelho, né? Então, a gente estava falando sobre uma lesão ligamentar, cruzado posterior. Esse exercício aqui não tem, eu não tenho esse equipamento na casa do paciente, mas eu vou criar o programa mesmo assim, tá? Criou o programa. Aí que tá, eu posso aqui, se eu quiser, modificar, né? Eu posso modificar a ordem do programa, ou eu posso remover um programa, então um exercício, né? Então, esse exercício eu não gostei, removi ele da ordem. Quero colocar um outro no lugar, então vou lá adicionar exercício. Eu quero um exercício para quê? Qual é o meu objetivo? Então, eu vou pensar sobre isso e vou nos filtros. Então, eu vou vir nos filtros e eu quero o quê? Eu quero um exercício para qual área do corpo? Nós estávamos falando sobre joelho, né? Então, vamos lá para joelho. Tá? Já defini joelho. Aqui não precisa de novo. Qual que é o objetivo? Mobilidade, neurodinâmica, marcha. Vamos um exercício de marcha, tá? Volta. Dificuldade. Vamos colocar um médio aqui. Grupamentos musculares, equipamentos, eu posso setar tudo isso, tá? Mas não vem ao caso aqui, eu quero que ele me dê exercícios de joelho em geral, eu tinha colocado qual outro objetivo? Dificuldade 2, objetivo em marcha, melhora da marcha, tá? E aí eu posso avaliar esses programas. Aí eu vejo lá se faz sentido esse exercício, marcha com elevação dos calcanhares, então eu avalio o exercício, vejo se é isso que eu quero, se faz sentido esse exercício. Se eu quiser, eu posso favoritar esse exercício, porque eu gostei desse exercício e eu quero usar em outros planos de tratamento. Eu posso dar um favorito aqui, ele vai para uma lista de favoritos meus. Aqui ele já foi marcado, ó, porque eu escolhi ele, ó, eu já marquei ele como um exercício que vai vir para minha listagem de exercícios. E o meu programa agora já conta com 7 exercícios de novo, tá? Então já está lá, ó, o exercício de marcha com elevação que eu acabei de adicionar. Então vamos avançar para voltar para aquela tela anterior de novo. No celular é a mesma coisa, tá, gente? Dá para fazer pelo celular se vocês quiserem. E aí eu penso, eu quero que esse exercício seja o primeiro ou o último, avalio ali as adaptações. Eu quero primeiro ativar a musculatura, fortalecer a musculatura, depois para ir para um nível de funcionalidade realmente. Só que esse exercício que eu acabei de adicionar, ele está sem especificações nesse momento, tá? Então eu posso, inclusive, se eu quiser, adicionar um novo grupo, que é, por exemplo, eu vou trabalhar joelho e
quadril. Então, nesse novo grupo, eu vou fazer um trabalho separado, né? Então, eu posso adicionar esse novo grupo se eu quiser dentro desse tratamento. Mas vamos focar aqui nessa parte de ter um focado nessa questão. Eu posso adicionar também exercícios de outras áreas diretamente nesse grupo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui os dois grupos que eu tinha criado novo, né? Ele demorou um pouquinho para carregar só, mas eu posso estar criando essas separações se eu quiser. Então, o que está acontecendo? Esse aqui está sem especificação, tá? Sem especificação. Então, eu tenho que abrir ele e fazer a especificação dele. Então, eu vou clicar aqui em editar exercícios e eu vou marcar. Esse paciente vai fazer quando? Eu vou avaliar aqui quanto que está marcado aqui. Ó. Aqui não está marcado os dias. Então, eu faço fisioterapia com ele, por exemplo, segunda e quarta. Então, esse exercício ele vai fazer na sexta. E eu vou mandar aplicar, tá? Aqui é a mesma coisa, eu posso colocar lá, ele vai fazer na sexta. Manhã, tarde ou noite, vai fazer pela manhã. Eu posso deixar livre se eu quiser, não quero marcar nada. Ele define o horário que ele vai fazer. Quantas séries? 3 séries. Quantas repetições? 10 repetições. Qual é a carga? Vou estabelecer um peso? Coloca. Qual é o esforço? Coloco. Ah, esse exercício tem que ser mais moderado. Tem muito educador físico que usa VEDS para passar os exercícios para os seus pacientes, tá? Então, montar treino de academia. Então, tem muitas pessoas que usam a VEDS para isso. Então, não é uma plataforma só para fisioterapeutas, tá? É uma plataforma também para outros profissionais da área da saúde, tá? Feito isso, apliquei, já adicionou lá as informações, tá feito meu programa de exercício, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um avançar aqui e vou colocar as definições finais, que é o quê? O título do programa, o paciente já está marcado por quem já escolheu, eu defino um termo, então eu falo assim, ó, fulano, você vai manter esses exercícios até o dia tal. Depois disso tem que trocar os exercícios. Isso pode até ser um gancho para você ter uma nova cobrança. Às vezes esse paciente já terminou o teu tratamento com você e ele está em alta. E ele está fazendo esses exercícios domiciliares para continuar recuperando. Aí você fala, ó, esses exercícios aqui, ele pode ser aplicados durante 30 dias, tá? Então, você vai fazer do dia 18 ao dia 18, um exemplo. Depois de 30 dias, eles não têm mais o mesmo benefício para você. Você tem que passar por uma nova reavaliação e fazer uma nova prescrição de exercícios para você fazer em casa, um exemplo. Então, você pode monetizar com isso também, tá? Esses pacientes que estão em processo de alta, porque após o dia 18 do 4, vai interromper o tratamento lá. Então, ele não vai conseguir ter acesso mais aos exercícios, tá? Eu posso colocar uma mensagem aqui, ou deixar alguns modelos prontos, tá? De mensagens. De orientações, de prescrições para esse cliente. E aí eu posso deixar o uso do telemonitoramento. O que é o telemonitoramento? Ao final, ele vai perguntar o nível de dor ao realizar o programa de exercício, o nível de dificuldade e o nível de satisfação com o programa de exercício, tá? Aí você escolhe se você quer deixar os 3 ou somente um deles, tá? Vamos supor que a gente tirou o nível de dificuldade aqui, nível de dor e nível de satisfação ao programa. Vou salvar. E aí eu tenho as 4 opções que eu tinha dito para vocês. Eu posso estar mandando por WhatsApp, eu posso estar mandando por e-mail, eu posso copiar apenas o link, né, para mandar para ele pelo WhatsApp. Eu posso copiar esse link e mensagem pronto que tinha pré-estabelecido lá, eu posso baixar em PDF. Então vamos supor que esse cliente ele seja um cliente ele não usa o WhatsApp, ele não consegue fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, baixar PDF. E aí eu posso imprimir. Qual que é o problema disso? O cliente ele não vai ter os vídeos, né? Então ele vai ter que lembrar os exercícios, vai ter que achar uma outra forma. Ele tem as descrições do exercício e a fotinha para ele lembrar, tá? É um pouco diferente nessa parte, tá? Então aqui tem um acompanhamento para ele ir fazendo e marcando ali os dias que ele fez, tá? Então acaba perdendo um pouco dos recursos fazer dessa forma, mas dá para ser feito, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que é quando ele tem acesso ao link, tá? Vou finalizar aqui. Então tá aqui, ó, o acompanhamento, a validade e o status que a pessoa ainda não visualizou, tá? Então vamos abrir aqui como que o paciente receberia no WhatsApp, tá? Então se o paciente baixou pelo WhatsApp, ele vai receber dessa forma aqui, tá? Então tá lá, joelho, reabilitação, ligamento cruzado, o fisioterapeuta, o crefito, todas as informações dos exercícios. Aqui tem como ele marcar exercício como feito, mas não faz sentido, o certo é ele fazer o acompanhamento, né? Então ele vai lá iniciar os exercícios, aí passa o primeiro exercício para ele.
10 repetições. Ok, ele tem que fazer as 10 repetições. Próxima série. Concluiu as 3 séries, passa para o próximo. Faz o próximo exercício, vê o vídeo, concluiu as 3 séries, próximo exercício. Passa o próximo exercício, vê o vídeo, lembrou do exercício, passa para as próximas séries, troca o exercício. Então é meio que ele vai fazendo esse acompanhamento. Recomendado que o paciente faça dessa forma, tá? Então finalizou tudo, deu certinho, pum, concluiu, deu certo, terminou dentro do planejamento ali de mais ou menos 22 minutos. Finalizei. Aí ele pergunta, selecione abaixo os exercícios que não conseguiu fazer por dor ou desconforto. Teve algum que o paciente não conseguiu fazer por dor ou desconforto? Não teve. Vamos supor que ele não conseguiu fazer isso aqui, ó, flexão plantar no degrau. Ah, me doeu, foi desconfortável, tá? Qual é o seu nível de dor e desconforto ao realizar o programa de exercício? Aí você tem que orientar o cliente para ele classificar de 0 a 10, né? Então ele vai marcar lá, ai cara, eu senti 3, 4, 2. Isso é até legal para você ir acompanhando esse resultado, né? 3. E ele pode colocar uma descrição do que ele sentiu. Continuar. E ele vai marcar ali se ele gostou da prescrição de exercício e uma recomendação ali, se ele achou legal, se ele trocaria alguma coisa e assim por diante, tá? Então, concluir. Feito, o paciente terminou, ele volta para a tela inicial, ele já fez os exercícios de hoje, então para hoje não tem nenhum exercício disponível. Ele vai estar disponível depois desse período aqui do dia para que ele possa refazer novamente, se estiver marcado para ele fazer mais de uma vez por dia. Essa é uma definição sua. Se tiver um outro grupo para ele trabalhar, ele pode trabalhar. Às vezes você passou uma prescrição que de manhã ele vai fazer de um jeito, de tarde ele vai fazer de outro. Pode ser uma opção também. Aí você vai ter essas opções de marcar. Então é uma plataforma que te dá vários desses recursos, tá? E o interessante é que depois disso, você vai conseguir começar a acompanhar esse tratamento desse paciente por meio dos programas, tá? Então, olha aqui, ele já atualizou para mim aqui no software dizendo que esse paciente completou um dos exercícios, tá? Então, ele fez ali esse acompanhamento, fez os exercícios, mostrou ali as informações que ele tem. Então, eu consigo ter acesso às informações do que eu gostaria, né, do acompanhamento desse paciente e de como ele está acompanhando e realizando esses exercícios, tá? Eu posso editar esse plano de tratamento depois, se eu quiser, durante o programa de exercício, né? Levando em consideração que eu posso estar analisando alguma coisa. Então, assim, muito interessante, né, para você acompanhar o tratamento dos seus pacientes, acompanhar os dados de programa. Você pode criar o teu próprio programa do zero, né? Então tu dá o teu nome, cria, escolhe os programas que você quer, acompanhamento de paralisia facial, acompanhamento de tudo que é o que você possa imaginar. Eu não me lembro, mas a última vez que me falaram, essa plataforma tinha mais de 18 mil exercícios. Mais de 18 mil exercícios. É muito exercício, gente. Então, acaba valendo bastante a pena. A plataforma VEDS hoje, deixa eu até olhar no site como é que tá, faz um tempinho que eu não abro. Não sei se eles têm o preço escrito, vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, tá? Então hoje no mensal R$ 79,90 e no plano anual parcelado fica R$ 800, tá? Essa plataforma. E assim, lembrando que ela não é só de exercício, né? A gestão completa. Então a gente está falando aí que você vai gastar R$ 80 por mês para ter a gestão completa do teu modelo de negócio, né? Então se você tem um atendimento domiciliar aí que fatura 4, 5, 6 mil reais, você está falando que R$ 80 é o que você vai pagar para gerenciar tudo isso, né? Então, na minha visão, é um preço que é compatível com tudo que entrega, tá? Então vale a pena, tá? Uma das coisas que talvez seja um dos gargalos da Védio é que o aplicativo ele não é baixado direto na Apple Store ou no Google Play, tá? Então você tem que instalar ele por meio do navegador. Mas ele funciona muito bem, tá? Ele fica ali na abinha normal. Eu abro ele aqui, normal, tá? Então às vezes quando para alguns usuários no primeiro momento isso gera um pouco de estranheza, mas assim, como eu disse, não chega a ser um problema. A plataforma funciona igual e a descrição dela é bem parecida no celular, tá vendo? A forma de funcionamento. Aí eu vou lá e clico nos programas de exercício dos pacientes, exatamente como eu abri lá naquela outra tela para vocês. Você consegue acessar lá os pacientes. Vou lá abrir o programa do Gabriel de novo. Olha lá, já abri lá e eu consigo fazer o acompanhamento exatamente igual. Então lá, programas, tá lá, eu consigo ver o programa dele
de prescrição de joelho, tá? Então, assim, bem parecido, da mesma forma. Então, de novo, é só esse gargalo que às vezes acontece, mas que dessa forma, segundo eles conseguem manter a plataforma mais atualizada, né? E vai fazendo upgrades e tudo mais. Então, eu acredito realmente que vale muito a pena, tá? Os nossos alunos têm desconto para essa plataforma, então se vocês quiserem testar ela por 7 dias e depois aplicar o desconto para os nossos alunos, no plano anual, se eu não me engano, ele sai por R$ 65, se eu não me engano. Preciso mandar lá no grupo para vocês para confirmar, não me lembro de cabeça agora. Mas é um desconto já para quem decidir utilizar a plataforma, tá? E esse desconto é até melhor se você conseguir pagar à vista, tá? Então, paga à vista uma vez só, aí você não precisa pagar mais, tá bom? Espero que essa aula tenha ajudado. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas sobre a VEDIOS, é só vocês falarem aqui pra gente. Eu acabei de logar aqui pelo celular, então quando eu acesso o login em um, ele desloga em outro, só para vocês entenderem. Caso vocês queiram mais conteúdos como esse, vocês pedem que a gente vai mostrando mais da plataforma, mas é uma plataforma, de novo, que tem atendido bastante aqui a parte da gestão da nossa empresa. E aí fica a recomendação aí para quem quiser testar. Eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp também para vocês poderem conhecer a plataforma. Tá combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.